Olá pessoal do podcast Revista Total Brasil. Esse é o nosso 10º episódio e ele é muito importante porque ele ficou internacional. O Marcelo Mesquita, todo gabola, dizia: já chegamos a mais de 2 milhões de acessos, de visualizações no Instagram e tudo mais. Então, a convidada de hoje é Daphne Borsatti, uma brasileira que empreendeu nos Estados Unidos e trouxe todo o seu conhecimento para nós, pernambucanos, para nós, brasileiros. Então, fiquem esperando um pouquinho, fiquem preparados e atentos, porque hoje nós vamos conhecer todo o mundo dos negócios imobiliários. Daphne é especialista em projetos arquitetônicos dos Estados Unidos e o real estate, imobiliária. Então, você que quer investir nesse segmento, você que já investe, quer conhecer muito de novas oportunidades, fica com a gente. Eu já vou direto com ela hoje. Daphne, é uma honra ter você aqui. A sua história passada por um amigo em comum, Marcelo Carvalheira, é muito rica. E você, além ou apesar de vencer no ZEUA, resolveu trazer para nós aqui, compartilhar conosco essa Daphne vitoriosa. Seja bem-vindo ao podcast Revista Total Brasil. O prazer é todo meu, é uma honra para mim estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Bom, o que é que eu comecei dizendo um monte de coisa internacional e não menti em nada, pessoal. Mas o que é que significa uma especialista em projetos arquitetônicos? Vamos por parte. O meu amor por arquitetura começou aqui no Nordeste, né? Eu sou assistente social de formação, fui para a faculdade de arquitetura na cidade de Campina Grande há muitos anos atrás, para não entregar a minha idade. E eu passei por diversos segmentos da arquitetura. Então, eu passei por empresas de projetos iluminotécnicos, eu passei por construtoras, eu abri a primeira boutique de revestimentos na cidade de Campina Grande, na Paraíba, e comecei a ter muitos contatos com a arquitetura em si. Mas eu nunca imaginei nos meus melhores sonhos, eu não tinha capacidade de imaginar um dia poder atuar no mercado americano de arquitetura. Então, eu costumo dizer que os planos de Deus são maiores que os nossos. E foi uma vontade de Deus e assim eu fiz. Você tem formação em serviço social e, aqui no Brasil, como arquiteta também. Exatamente. Certo? Essa veia empreendedora, você disse que não tinha noção que ia conseguir fazer isso nos Estados Unidos. Mas está claro, você vem do norte, você vem para o nordeste, você vai para uma cidade importante que é uma espécie de capital, que é Campina Grande. Sim. E agora, há 6 anos, se não me engano, está nos Estados Unidos. Isso. Essa veia empreendedora vem de onde? O que isso nesse conjunto da obra vem de manhinha, vem de painho ou vem só de Daphne? Ela vem da necessidade de buscar proporcionar melhor para a minha vida, para a minha família. Então, eu sempre trabalhei para os outros, eu sempre fui empregada e venho de uma família muito simples. E eu sempre entendi que eu precisava estudar para proporcionar uma vida melhor para minha família. E eu entendi que a vida inteira eu era o melhor que eu podia dentro dos meus trabalhos. Eu costumo dizer que eu cansei de enriquecer patrão. E por que não fazer isso por mim? Foi aí que eu comecei a viver essa vida de empreendedorismo e nada melhor do que dentro dos Estados Unidos, recebendo em dólar. Nada melhor e talvez muito difícil, né? Você é uma batalha. Eu sei que é um país extremamente competitivo e para alguém vencer lá como você vem vencendo, tem que se dedicar. Daphne, eu vou explorar o teu conhecimento internacional e nacional. Sim. Isso é um segmento, isso é um mercado que está sempre em alta, mas Correto. que passou por uma baixa, principalmente lá em 2008, se não me engano. Teve a crise imobiliária, exato. Terrível, que afetou o mundo todo. Mas, nos últimos anos, vem se consolidando no Brasil e no mundo. Quais são os teus conselhos para quem quer enveredar, para quem quer investir nesse mercado, independentemente de investir no seu negócio aí do conhecimento americano? Passa para a gente. Consultoria gratuita, não cobre não. Perfeito, perfeito. Eu costumo dizer que os maiores milionários mundiais, eles investem em real estate, que é o mercado imobiliário americano.
no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, desamera, tanto faz. O mais importante é que, desde os primórdios, desde que o mundo é mundo, desde a da época das cavernas, a preocupação do ser humano é em ter a sua habitação, é ter sua residência, porque a nossa casa é o nosso lugar de proteção, é o nosso lugar de cuidado. Então, por que não pensar nesse segmento de uma forma inteligente? Por que não fazer com que a construção ela seja seu aliado dentro de um mercado tão competitivo? E a minha dica para todos é: invista no mercado imobiliário. É muito engraçado você ver que hoje em dia a gente vai para diversos espaços maiores, grandes cidades, onde você não tem mais como antes nós tínhamos muito quintal, nossa casa. Hoje em dia o que a gente faz? A gente destrói aquela casa e faz prédios. Por quê? Porque o mundo inteiro precisa de habitação. De norte a sul, Brasil, Estados Unidos, Europa, todos nós precisamos de habitação. E é um mercado cíclico, ele não para, é uma bolha que cresce a cada instante. E então, o que eu tinha que fazer? Trabalhar nesse segmento. Trabalhar não me parece ser uma dificuldade para você, né? A sua trajetória passada agora e antecipada pelos seus amigos, ela é muito rica. Por que etapas você precisou passar nos Estados Unidos para chegar nesse patamar? Foi um árduo processo. Eu acredito que a gente tem que passar por todos os processos. Pelo menos na minha vida, como a de muita gente aí do outro lado, não foi tão fácil, a gente não recebeu nada de mão beijada. Por exemplo, eu cheguei nos Estados Unidos para passar 3 meses. Eu tenho cidadania italiana, meu sobrenome é Borsatti. Eu entendi que o Brasil estava pequeno demais para mim, eu já me sentia um peixe grande demais dentro do aquário do Brasil e eu queria ir embora. Conheci a Europa, me apaixonei e falei, pronto, agora é a hora de ir para outro estado, outro país. E eu fui para os Estados Unidos passar 3 meses. Como foi isso? Eu não falava a língua, eu era uma imigrante, e eu sou nordestina, eu me sinto nordestina, eu amo o calor do Nordeste. Eu fui morar em Massachusetts, uma terra extremamente fria, gélida, onde eu não falava a língua, porque meus vestibulares todos foram em espanhol, porque era mais fácil. Okay. Eu não falava a língua e não conhecia ninguém. Como me virar? O que eu fiz? Processo. Eu comecei com limpeza de casa. Eu comecei a trabalhar 18 horas por dia, limpando casas, hospitais, fábricas. Então, assim, até chegar no segmento de construção, de arquitetura, porque a construção nos Estados Unidos ela é totalmente diferente do mercado nacional. Ela é totalmente diferente do mercado do Brasil. E na época eu não falava inglês. Como é que eu ia aprender sobre a construção americana se todas as informações que eu tinha na internet eram em inglês? Então, o que eu fiz? Eu precisava me manter. Fui trabalhar como limpeza, com muito orgulho, porque me sustentou por 1 ano dentro dos Estados Unidos, enquanto, junto com a limpeza, eu fazia as aulas de inglês. Foi quando eu comecei a aprimorar meu inglês, foi o tempo que eu levei para entender como funcionava a construção e conseguir fazer meus primeiros projetos. Eu vou pegando um gancho aí nesse seu relato, e a gente sente a emoção, pena que quem está em casa não vai sentir, tá? A emoção quando você versa sobre um pouco dessa tua história. E isso é um exemplo, isso é motivacional e motivador para muita gente que tem vontade de ousar, mas não tem coragem. Então, Marcelo Mesquita, você há 20 anos ousou, foi ridicularizado por muitas vezes por querer um cabra lá de Vitória de Santo Antão inventar uma revista, né? Onde naquele momento a Veja, Isto É, não sei quem mais lá e etc e tal, eram as grandes, o Grupo Abril, enfim, era o grande dominador, era quem comandava as ações no Brasil. Essa história da Daphne, ela é para você uma referência? Você acredita que muita gente pode se espelhar nesse modelo daphniano? Não fique chateado, não. Daphniano é o novo... É isso, Marcelo? Com certeza, Luiz. Daphne Borsatti é um exemplo de mulher, de fé, não é? De fé, diz bem. Eu esqueci dessa parte. Podemos dizer o seguinte, fé, Luiz, é o firme fundamento. Perfeito. É crer nas coisas que não se veem e a convicção daquilo que você espera. Então você simplesmente usou a fé, a ousadia, a determinação está aí.
uma grande vencedora em projeto arquitetônico nos Estados Unidos, na Europa toda, e hoje é uma referência para todos os brasileiros, não é? Em Brasília, várias pessoas falam no seu nome, em São Paulo, em Santa Catarina, não é? Não é à toa que você vai ser capa das 163 edições da Revista Total Brasil. A Daqui revista a 15 dos dias? municípios vai sair no dia 15 de julho, a capa dela. Chegando. Já estamos produzindo, né? Amanhã ela vai fazer sessão de fotos, né? O jornalista da Revista Total já está pegando toda a história de vida dela para a gente estampar nos municípios brasileiros, né? E voltando para a fé, você fez posse da fé, não é? Exato. Dentro de uma promessa de Deus, que é uma Exato. pessoa temente a Deus, através de oração, determinação e de visão, não é? Deus fez coisas grandes na sua vida e vai fazer muito mais. Amém. Então Amém. é motivo de orgulho, de felicidade ter uma pessoa guerreira, estar aqui junto conosco, e é um privilégio, feito eu sempre digo aqui, de ter uma pessoa norte-americana de sucesso em toda a Europa conosco. Então sinta-se à vontade. Você vai ter uma coluna semanal na Revista Total, vai enriquecer mais ainda. Dentro da especialidade dela? Dentro da especialidade dela, toda semana vai ter uma coluna de 4 páginas. Já temos uma coluna norte-americana de Henrique Timóteo. Tem um casal aqui que vai fazer uma coluna em Portugal. E agora também outra coluna de arquitetura dentro da sua área, na Revista Total semanal. Então deixa eu aproveitar o gancho, porque para mim é novidade, pessoal, vocês podem ter certeza, né? Marcelo e Daphne tiveram condições, oportunidade de conversar muito. Eu já cheguei aqui aos 42 do segundo tempo, que o Cavaeira não queria pagar o café. Então, Daphne, essa é novidade mesmo, né? Sim. Essa oportunidade é recíproca, porque ela é uma oportunidade para a revista e uma oportunidade para você, porque a revista chega em todos os grandes gabinetes do Exato. país. Eu acredito que o tipo de atividade, tipo de história que você tem, o conhecimento que você adquiriu, tudo isso junto pode ajudar muita gente, além de investidores grandes, investidores medianos que querem um lugar ao sol. Então, como é que vai se dar esse trabalho, essa coluna? Conta pra gente aí, pra mim também, viu? Essa novidade surgiu em uma conversa nossa a partir do momento que eu apresentei para ele o nosso evento, né, que ocorreu no Rio de Janeiro no último dia 27 de junho. E nós fizemos a primeira edição do Construction Fusion USA. Ok. Então, ao conversar sobre todo o processo, ele falou: Daphne, esse é o momento, nós precisamos de toda essa expertise para colocar dentro da revista. Você teria disponibilidade, conseguiria um tempinho para estar trabalhando conosco aí nessa divulgação de todos os projetos e intenções dos Estados Unidos aqui dentro? Eu falei: sim, com certeza. Não sei como eu vou arrumar tempo, mas vamos conseguir e vai ser um prazer. Bom, aproveitando a expertise, como é que funciona? Como se dá, por exemplo, em que outras oportunidades o Construction Fusion USA vai acontecer, Daphne? O que é? É uma feira, é um evento esporádico, ou ele vai ter continuidade? O que ocorre? Depois do momento que eu passei de projetos arquitetônicos e comecei a me debruçar mais no real estate, eu consegui vislumbrar todos os caminhos que você tem para que hoje você saia do Brasil e invista na maior e mais importante moeda do mundo. Eu pensei no seguinte: a gente não tem que deixar uma herança para os nossos filhos. Nós temos que deixar um legado que mude gerações. Então, nós podemos sim investir e devemos investir no nosso país, mas podemos também investir em uma moeda extremamente estabilizada e forte, que é a moeda, o dólar. Então, levando isso em consideração, montamos um time de especialistas dentro do segmento para fazer com que isso desse certo. E a primeira edição foi no último dia 27, e agora nós vamos passar por diversos estados do Brasil, apresentando todas as possibilidades para que quem quer residir nos Estados Unidos ou investir no real estate, a gente tenha um caminho bem curto para facilitar esse processo. Como é que funciona? Você tem escritório na América e tem escritório no Brasil?
Brasil? Tem alguma planta física para que as pessoas te encontrem, te achem para fazer business? Perfeito, sim, temos. Hoje nós temos escritório em Massachusetts, ele fica em Boston, e nós temos um escritório em Boca Raton, na Flórida. São os dois extremos dos Estados Unidos, e nós temos um apoio no Rio de Janeiro, né? Nós temos um escritório no Rio de Janeiro, por isso que o primeiro evento foi lá. Então, agora a gente consegue dar todo esse suporte e esse trâmite Brasil e Estados Unidos. Deixa eu te fazer uma sugestão, não, quem sou eu para fazer uma sugestão para você, mas uma observação, vamos colocar assim, que me protege. O evento do Rio de Janeiro, Sudeste. Sim. É porque os seus parceiros principais iniciais talvez estejam lá, certo? Sim. Nós temos um norte riquíssimo, que não é Rondônia, não é Porto Velho, é Manaus, eu posso te assegurar. Muito mais rico hoje do que Recife. Perfeito. Né? E tem, o Nordeste, que você ama de paixão, como você disse, você se sente nordestina. Isso. Né? Pena que você não foi morar no Nordeste dos Estados Unidos. Mas vamos lá. Por que não? O que é que precisaria, portanto, aí? Esse é o desafio, tá? Fazer um evento desses, talvez com maior notoriedade, com maior repercussão, não só da Revista Total, mas de outros meios que você tem muitos. Cavalheira disse, olha, ela amanhã já vai ter mais um. Não conversa muito não, Luiz, que ela já tem horário para hoje e tal. Então, ou seja, você está muito requisitado, como disse o Marcelo Mesquita, certo? Então, dá para fazer um Construction Fusion, depois eu corrijo meu inglês, tá? Perfeito. USA no Norte, no Nordeste, no Centro-Oeste, é possível isso e o que é que precisa? Será feito, já temos agenda para isso. Você não me Nós disse. vamos passar Uma água por agora. todo o Brasil, de norte a sul. Então, hoje eu já tenho agenda para São Paulo, eu já tenho agenda para Pernambuco, eu já tenho agenda para Brasília e eu já tenho agenda no Mato Grosso. Estamos definindo entre Sorriso e... Eu penso que vai ser Sorriso. Tá definido. Ou Sinop, mas eu penso que vai ser Sorriso porque nós temos um braço muito forte lá dentro. Então, assim, nós vamos para diversos outros estados. Esse foi só o começo. Bom, Marcelo Mesquita. Não confunde os Marcelos, né? Um italiano e outro de Vitória. Daphne está deixando bem claro aqui, e isso é uma curiosidade agora, que o segmento da construção ele está ainda mais competitivo e vantajoso para investidores. Ela está trazendo uma novidade, pelo menos para mim, certo? Da possibilidade de quem quiser investir no segmento nos Estados Unidos. Depois você me corrige. Além disso, a possibilidade também de residir lá. Foi isso que eu entendi? Sim, é possível. Existem diversas formas para que isso ocorra. E através do investimento imobiliário, há essa possibilidade também. Pronto, então vamos lá. Então, ela só quis que ela ratificasse. O Brasil, ele teve nos últimos anos, nos últimos tempos, em função das condições políticas, muita fuga de notáveis. Agora, mais recente, tem publicações que nunca tantos investidores fugiram do país, tiraram dinheiro do país. Você acredita que essa é uma grande oportunidade segura para que essas pessoas que você tem contato direto possam conversar com Daphne e companhia e resolver investir de maneira organizada, de maneira segura? Sim, Luiz, com certeza, né? Daphne é uma pessoa correta, né? Um nome internacional, brasileira. E italiana também. E o Brasil precisa dessas pessoas para fazer esse investimento nos Estados Unidos com garantia, né? Então tem um apoio da Revista Total, assine embaixo tudo que ela for fazer aqui no Brasil, pela pessoa que ela não é? Pelo nome que ela criou internacional. E com certeza o Brasil, como todo mundo, precisa de pessoas que tenham a sua capacidade de desembaraço, né? De empreender, e vai ajudar muitos brasileiros, né? Como você acabou de dizer, está fechando negócio em Santa Catarina,
São Paulo, Rio de Janeiro, agora em Brasília, vamos marcar uma agenda para ela em Brasília, várias pessoas procurando, então sinta-se à vontade e com a parceria da Revista Total Brasil, com certeza estamos juntos. Ó, Marcelo, eu puxei, e ele entendeu a mensagem, vocês devem ter conversado inclusive sobre isso, da possibilidade que ele tem de indicar, vamos falar assim, Sim, de conseguir, perfeito. porque aí quem vai conseguir, quem vai consolidar é você, né? Com o seu argumento, com o produto que você tem. Eu tenho muito conhecimento no norte do Brasil. Você é de Rondônia, eu não sou do Amazonas, mas vivi 26 anos e sei muito bem como é que é o perfil lá. E o pessoal é muito empreendedor. Tem muito dinheiro rolando. Sim. Então, se você tiver interesse, a gente também faz essa ponte. Mas vamos Perfeito. imaginar a transição que eu quero fazer. Ok. Quem está nos vendo, e o cara se interessou, rapaz, eu acho que eu tenho aqui a Grazi Barbosa que tem interesse de investir nisso. E se eu convencer a Grazi a investir nisso, quanto é que eu ganho? Então, a pergunta é, vocês estão, existe a possibilidade de fazer uma intermediação, é imobiliária, a gente está falando de imobiliária agora. Sim, Quem indicou tem que se acertar com a Grazi Barbosa ou pode se acertar com vocês? Nós podemos ter uma conversa e entender o que ele gostaria em relação a esse comissionamento. Certo. Porque a gente não pode utilizar o dinheiro do cliente em si para comissioná-lo, tá? Ok. Então, a gente tem um percentual por indicação, que isso pode ser conversado previamente, não teria problema algum. E sim, é viável, é possível. Então, vamos lá, para deixar claro. O Robert Vânio, lá de Serra Talhada, ele tem ele está nos vendo. Perfeito. E ele vê mesmo, Marcelo, que fala lá, ele é meu amigo, por isso que ele elogia tanto lá. Ele tem um cliente. Aí ele, antes de falar com o cliente, ele diz, Daphne, ou quem você indicar, eu tenho uma pessoa assim que eu acredito que ele pode investir. Vamos acertar aqui, ou seja, acerta contigo e o que o cliente acertar com você é indiferente. Perfeito, é isso? exato. Tem, portanto, essa possibilidade. Tem sim, é uma troca, né? Hoje em dia nós temos muitas parcerias com proprietários de imobiliárias, porque eles tanto querem o cliente do Brasil, dos Estados Unidos, que quer investir aqui dentro, que quer obter um imóvel aqui dentro e uma oportunidade, quanto ele tem um cliente daqui que quer enviar para os Estados Unidos. Então a gente tem toda uma política que é bom para ambos. Você tem interesse ou já tem intenção, a caminho, de ter a própria imobiliária no Brasil? Isso é uma pergunta que veio agora, como você falou aí. Não, porque hoje nós temos parcerias com algumas imobiliárias. Isso inviabilizaria Exatamente, o relacionamento. eu não acho que seria interessante, é melhor permanecer assim. Pronto. Então, você concorda que tem gente que... Peraí, Com certeza, então, com não certeza. Não tem interesse. Não temos Você interesse. quer ter todos os parceiros de imobiliária, mas não terá a sua... Por que ter a minha se eu posso ter todos como parceiro de norte a sul, não é verdade? Ótimo, perfeito. No entanto, você eventualmente pode fazer uma parceria com uma imobiliária lá de Macapá. Sim, e não só imobiliária. Hoje nós temos também muito trabalho com grandes construtores brasileiros. Então, eu dei a imobiliária como um exemplo, né? Mas a gente tem construtores, porque a construção norte-americana, a construção dos Estados Unidos, ela é totalmente diferente da do Brasil. E não adianta uma pessoa que está dentro do Brasil tentar entender o processo construtivo dos Estados Unidos. Você só vai entender se você for para dentro, se você entender e vivenciar. Então, é uma troca, né? Eu posso dar todas as informações para eles e eles podem acompanhar todo o processo. Então, tem sido um tipo de trabalho bem legal mesmo. Então, vamos lá. Literalmente, na arquitetura. Sim. Qual é a região ou qual é o tipo de construção no Brasil que se assemelha, que está próxima do modelo americano? Vai depender, tá? Nós temos diversos cenários. Por exemplo, na área na qual eu resido, que é Massachusetts, o estilo de construção de Massachusetts, ela tá mais ligada ali com a nossa região sul. É um estilo mais europeu de casas. Por se tratar de um local muito frio, a estrutura da casa, a fundação da casa, ela começa pelo basement, né, que é o subterrâneo. A gente não tem isso aqui. Então, o estilo da casa lembra muito as casas europeias.
né? Enquanto na área da Flórida a gente encontra toda a área mais moderna. Então eles são bem diferentes. Como que eu consegui um destaque significativo dentro da área, sendo uma brasileira a mais, né? Tem diversos arquitetos licenciados brasileiros, mulheres, homens, nos Estados Unidos inteiro. A diferença foi quando eu peguei uma casa muito, muito New England, no estilo europeu, destruí, aspas, reformei aquela casa inteira para uma casa extremamente moderna. Como o Marcelo antes, quando começou com a revista, foi muito julgado, não vai dar certo, tá aí o histórico dele prova o contrário, eu também fui muito julgada. Ah, por que você tá transformando, você tá mudando a característica do espaço, você não pode fazer isso é uma loucura, você não deveria fazer isso, a cidade não deveria aprovar. Pra gente conseguir fazer essa casa extremamente moderna, que foi aí que deu a mudança de chave na minha vida dentro dos Estados Unidos, nós precisamos pedir autorização para todos os vizinhos. A cidade, a prefeitura teve que autorizar, porque você é dono da sua casa, mas você não pode fazer o que você bem entende. Exatamente, Todos isso é interessante. Todos os vizinhos da rua tiveram que fazer uma carta falando que estava permitindo fazer aquela reforma, que permitia aquela casa moderna. O que ocorre? Depois que a casa ficou pronta, essa casa moderna que todo mundo julgou fez com que todas as casas da rua tivessem um valor elevado. Ou seja, o foi julgamento, excepcional. Você terminou sendo a grande vitoriosa. Exatamente. Teve dificuldade no fim, mas persistiu, perseverou, como é o teu estilo. Isso. E no final se sobressaiu. Exatamente, foi bom para todos. Daphne, você também, você dizia ainda há pouco para o Rodrigo, antes de começar, que também tem um podcast, você tem um material. Como é que funciona isso? Quem quiser também, porque lá deve ser mais objetivo do que o nosso aqui. Acho que você tem um perguntador que não entende muito, né? Mas lá certamente você tem muito mais recursos, muito mais informação. Como é que funciona? Onde é que as pessoas podem te acompanhar desde já? Perfeito. O Construction Fusion USA, que é o nome do nosso evento, ele surgiu para trazer informação. Porque quando eu cheguei nos Estados Unidos e eu não falava o inglês, eu sofri muito para entender. Então, a partir da minha dor, eu criei o Construction Fusion para trazer diversas pessoas de todos os segmentos que envolvem a construção para falar de forma simples e clara com relação a isso. Objetiva, trazer informação. Eu acredito que o conhecimento ele é libertador. Então, essa foi a função dele. Acabou que a partir do momento que nós tivemos o evento, os últimos que nós tivemos agora, as últimas gravações, ela voltou um pouco mais o foco para atrair este investidor que pensa em buscar o mercado americano. Mas a ideia, a premissa dele é justamente trazer informação e capacitar as pessoas. Tem algum prazo, tem algum tempo de permanência seu aqui, você pessoalmente? E com que frequência você, Daphne Borsatti, estará aqui para atender essa demanda crescente? Com certeza vai acontecer. Eu imaginava que eu estaria vindo ao Brasil por volta de 3, 4 vezes ao ano. Diante dos últimos acontecimentos do Construction Fusion, ao mês agora. Eu vou ter que dar uma apertada na agenda, porque eu preciso retornar para os Estados Unidos na próxima semana, mas agora eu vou ter que estar vindo bem algumas vezes pra cá, vou ficar em ponte aérea, literalmente. Ou seja, essa dedicação você vai dar exclusivamente para essa demanda crescente. Exatamente. Não vai ter problema. Isso. Marcelo, estamos chegando, estou olhando para o relógio ali, nós estamos chegando ao prazo, ao tempo, a não ser que tenham conseguido aí, Rodrigo, mais algum pouquinho de tempo pra gente, né? Mas, como eu vou terminar com a Daphne, vamos fazer essa transição aqui. Você conseguiu convencê-la, né, e me ajudou a intimá-la a escrever para a revista. Ela disse, não, eu vou dar um jeito. Ou seja, foi uma conversa, cafezinho caro, Daphne. Qual é a sua expectativa, portanto, para esse novo produto e para essa soma de valores agregados que você vem construindo nos últimos meses para a revista Total Brasil? As expectativas são as melhores possíveis, né? Hoje a revista Total Brasil é talvez a única revista impressa semanal no Brasil. Nós temos hoje podcast, o Instagram bombando, feito você disse, 2 milhões de acessos, o Facebook, todas as redes sociais e a revista online, e ela é impressa.
E com o David escrevendo para a gente uma coluna semanal, realmente é para bombar. A expectativa são as melhores possível, não é? Eu vejo com bons olhos essa grande parceria. Eu tenho um amigo meu que também faz ponte aérea dos Estados Unidos para o Brasil, quinzenal. Vou marcar uma conversa, Daft, com ele, para começar, a gente começa a se fortalecer cada dia mais o nosso network, para sair bons frutos. E eu creio que o Deus que começou a boa obra na sua vida vai aperfeiçoar, e você, não para você, mas para ser ponte para vários brasileiros nos Estados Unidos, e criar essa perspectiva de vida de ser uma vencedora ou um vencedor igual a você. Porque, é feito você disse, o seu objetivo maior, o nosso objetivo da Revista Total, é deixar legados, não é? Para minha terra natal, que é Vitória de Santo Antônio, que eu amo, para o nosso país, nosso Pernambuco, nós somos o Leão do Norte. Outra coisa também, ela foi indicada para receber o prêmio Leão do Norte da Revista Total. Eu nunca recebi esse prêmio, não acredito. Não, mas é possível. Não, mas se você convence-me desse Leão de Serra Talhada, pelo menos. E o prêmio dela, ela vai receber em Brasília, no nosso escritório da Revista Total. Nós estamos organizando, nós Totalizando o Brasil, um evento que a gente faz em várias capitais do Brasil, vai fazer em Brasília, e ela vai receber o prêmio com 20 personalidades, que é 20 anos da Revista Total, 20 personalidades de Brasília. Já tem. E já recebeu, uma é ela. E como Zé Múcio, o ministro André de Paula, Silvio Costa Filho, outro ministro. O grande empreendedor Joaquim Neto, várias personalidades. Vamos convidar Tarcísio, porque a Revista Total é imparcial. O governador de São Paulo, várias personalidades, e ela, a pernambucana, internacionalmente falando, Daft, vai estar lá recebendo seu prêmio Leão do Norte, não é? Então as perspectivas são as melhores possível. Eu fico muito feliz. Esse podcast a gente tem de fazer várias vezes, podemos dizer até no mínimo 3, 4 vezes por ano, ou por 6 meses fazer 3, 4 vezes, porque ela vai vir muito aqui. Vários empresários de São Paulo, do Rio de Janeiro, já estão procurando ela, né? Com certeza você vai vir quinzenalmente para o Brasil. Amém. Daphne, eu tenho certeza que a demanda ela vai se avolumar, né? Você está começando agora esse trabalho. Sim. Você está se cercando de pessoas, como a Marcela acabou de falar, de um network fantástico, né? O nosso amigo em comum, eu conheço poucas pessoas com tanta capacidade de fazer bons relacionamentos e não deixar que o relacionamento acabe. Isso é um dom, isso é uma versatilidade que eu não conheço outra pessoa. Sim. E é óbvio que nós vamos estar à disposição. Você felizmente fez essa boa parceria, não só com a Revista Total. O Marcelo, ele conhece muita gente nas mais altas esferas do poder. E eu tenho certeza que você tem comportamento e capacidade de relacionamento adequados para para preencher as lacunas e para que todos nós ganhemos tanto a revista quanto nós do podcast em conteúdo. Perfeito. Veja, eu sempre digo assim, eu perguntei besteira, deixei de perguntar, deixei de complementar. O que é que você gostaria nesses minutos? São 2 minutos, quase 3. Fique à vontade para preencher os espaços que este humilde apresentador deixou de preencher na conversa contigo. Não, eu penso que foi simplesmente excepcional, foi excelente. Você é, assim, de um carisma. Eu queria muito estar aqui com você, porque eu sou apaixonada pela tua forma de colocar. O podcast foi perfeito. A única coisa que eu deixo aqui para quem está nos assistindo, para quem está nos ouvindo, nunca desista dos teus sonhos. Absolutamente tudo é possível quando você tem Deus com você. Não desista, porque desistir, para mim, nunca foi e nunca será uma opção. Pessoal, hoje foi um dia corrido, vocês podem ter certeza. Foi o dia em que eu menos pude me organizar, mas foi o dia que eu mais me surpreendi. Porque eu só conheci a Daphne Borsatti, eu nem sabia que era Borsatti, era Daphne, por um amigo que é o Marcelo Carvalheira, que sempre, todas as oportunidades que tinha, dava a Daphne como exemplo de resiliência, de persistência, de determinação. E hoje eu conheci essa Daphne Borsatti, que tem tudo isso que ele dizia, mas que também
é uma pessoa de família, de fé e com uma capacidade de interlocução pouco conhecida por mim. Eu gosto de me comunicar, eu acho que sou um bom comunicador, mas a forma com que ela é eloquente ao versar sobre um tema que eu, por exemplo, estou inseguro e repito para vocês, é admirável. Então, o que esta jovem mulher, o que esta moça, que o jeito dela é um jeito de moça, é uma menina. Ela disse, não sei o que de minha idade e tal, mas ela parece uma menina até no comportamento, na forma que os olhos dizem, eu fui lá, eu limpei banheiro, limpei residência, mas ao mesmo tempo eu fazia o meu inglês, reforçava o meu inglês, porque eu tinha objetivos. Então, nós estamos conhecendo aqui uma pessoa que é exemplo, uma vitoriosa nos Estados Unidos e que agora quer levar os seus sonhos para o ZEUA, quer mostrar os seus sonhos aqui no Brasil. E ela é nossa. Ela agora é da revista Total Brasil, que vai compor conosco. E em breve eu vou convencê-la a me ajudar a fazer o podcast. Muito obrigado a vocês. Esse é o nosso 10º podcast. E continuem aí mandando as informações. Eu recebi hoje cobrança de vocês, mas é porque foi uma correria com a dona Judite lá a prefeita, né, Marcelo? Judite Botafogo. Foi correria mesmo, pessoal. Ela falou tanto que a gente esqueceu algumas informações. Mas eu prometo, do jeito que ela voltará, a Daphne também estará de volta. Então, muito obrigado a vocês. Até o próximo episódio. Muito obrigado ao Carvalheiro e à Grazi por ter apresentado e trazido a Daphne Bossati aqui conosco. Até o próximo.